Bom dia, meu nome é Yuzuru e você está vendo Astrologia Tradicional para Principiantes, em que falamos dos fundamentos da astrologia tradicional criada muitos milênios atrás, até mais ou menos o século XVIII, sem todo o blá 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 que veio depois com a astrologia pop. Nessa aula de hoje nós falamos sobre as debilidades, que são posições por signo que de alguma maneira atrapalham a expressão do planeta. As debilidades, elas podem ser divididas em três basicamente, certo? O exílio, a queda e o planeta pode estar em exílio, em queda ou peregrino. Nós aprendemos em programas anteriores, que você pode ver na lista, o que é regência. A regência é a casa do planeta. Por exemplo, em Áries, o planeta regente é Marte. Em Libra, o planeta regente é Vênus. Em Sagitário, o planeta regente é Júpiter, certo? E a casa oposta, ou o signo oposto, ele vai ser o signo de exílio. Então, por exemplo, Áries, o signo oposto é Libra, e aqui então é o exílio de Marte. Por exemplo, Sagitário, a casa oposta é Gêmeos, e então Júpiter está em regência, em sua regência em Sagitário, ele está em seu exílio em Gêmeos. E do mesmo modo vimos a exaltação. Então, por exemplo, no signo de Áries, o planeta Sol está exaltado. E no signo oposto, Libra, vai estar em queda. Então, aqui dando outro exemplo, Sagitário, por exemplo, não tem exaltação. Então, vamos ver, por exemplo, Touro. Touro é um signo de Vênus e a exaltação de Touro é a Lua. Então, a Lua está exaltada em Touro. O signo oposto é Escorpião e no signo oposto, Vênus está exilada. E a Lua, no signo oposto, está em queda. Certo? Simples assim. Daqui a pouco vamos falar um pouco dos significados dessas coisas. E por último, debilidade é estar peregrino. As dignidades chamadas menores, termo, decano, ou decanatura, ou decanato, triplicidade, não tem nenhum sentido falar em oposição, mesmo porque essas outras dignidades não existe o conceito de ter o signo inteiro, por exemplo. Então, a peregrinação, ela significa apenas não ter nenhuma das dignidades. Ou seja, não tem a regência, as dignidades que estudamos, não tem a regência. Se ela não tem exaltação, então o planeta P não está em seu signo de regência, não está em seu signo de exaltação, não está em seus termos egípcios, certo? Não está em um signo onde tem a triplicidade, ou decano, decanatura, decanato, não importa, ele está peregrino. Ou seja, ele não tem nenhum tipo das dignidades que fomos já estudadas, certo? Então é aquele que não tem nada. Os outros estão opostos. O exílio é o signo oposto. Então vamos dar uma olhada aqui com umas ilustrações simples. Aqui eu ressalto que eu estou falando mais de horária. Lembrando que a astrologia horária é divinatória e tem mais semelhanças com o tarô, no sentido de responder perguntas concretas e também que dá respostas mais concretas. Então é mais fácil da gente visualizar. Então, o que pode significar um planeta em exílio? O exílio, tecnicamente,
ele é estar longe de sua casa. A ideia da pessoa que está, uma das grandes punições da sociedade antiga, ser exilado, ser jogado fora, perder suas posses, estar triste, isolado num país onde não fala a língua, não conhece, não sabe nada, você não tem poder. Certo? Então, a primeira caracterização como falta de poder, como situação trágica. Numa situação menos trágica, nós temos que, por exemplo, em questões em horárias de amor, por exemplo, o exílio, por exemplo, vamos supor Mercúrio, vamos supor que o planeta que representa você é Mercúrio e ele está em Peixes. Bem, vamos colocar em Sagitário só para facilitar. Está em Sagitário. Em Sagitário, Mercúrio está exilado. O que significa? Em perguntas de amor, frequentemente isso significa o aspecto de paixão, onde a pessoa está tão absolutamente apaixonada que ela se joga na situação, no colo do outro, e que perde todas as suas limitações, o seu modo de ser comum. Sabe, a pessoa que esquece os amigos, esquece a carreira, esquece tudo, está obsessionada com aquela coisa, frequentemente mostrado em cartas por exílio. Exílio, num sentido menos dramático, mais comum para a astrologia natal, tem um caráter de alternativo. Então, por exemplo, duas pessoas com Vênus podem ser artistas. Só que a pessoa com Vênus exilada, ela mais provavelmente vai ser uma artista mais alternativa de alguma maneira. Então, ao invés de ser dança clássica, talvez dança moderna, etc. E o exílio, então, também pode ser, por último, um sintoma ou uma manifestação de baixa qualidade. Então, por exemplo, vamos pensar que eu estou fazendo uma horária, estou perguntando sobre um trabalho específico. O planeta que rege esse trabalho, vamos supor que seja Saturno em Leão. Saturno em Leão está exilado. O que poderia significar? Poderia representar a baixa qualidade deste trabalho. Por exemplo, eu estou pensando, eu quero um cargo de psicóloga e é um cargo de péssima qualidade para psicólogo. Então, não é necessariamente que pague mal, mas as condições de trabalho são ruins, a pessoa só quer alguém que assine alguma coisa, ou que assine o teste, ou que faça alguma coisa banal, que quer uma secretária, etc. Vamos então para a queda. A queda, ela tem primeiro a diferença do exílio e da queda. A diferença maior é que, do mesmo jeito que a exaltação, que é o contrário da queda, do mesmo jeito que a exaltação tem um aspecto de poder, a queda tem um aspecto de falta de poder, de queda mesmo, de sair de seu poder, de ter um problema. Parecido com a carta da torre na imagem de alguém caindo. A queda pode ser inclusive literal. Quando, por exemplo, estamos falando sobre horários de alguma coisa como objeto perdido. Um objeto perdido em queda pode ter sido um objeto que caiu no chão e está escondido debaixo de algum lugar. Ele também tem um aspecto de exagero. Do mesmo jeito que a exaltação é um exagero bom, a queda tem um aspecto de exagero ruim, em que as coisas parecem pior do que são. Mas um dos aspectos principais que deve saber é de poder. Então, se a questão é de uma luta de poder entre duas partes, vamos dizer, uma é representada por Marte e o lado oposto representado por Vênus,
o lado que estiver em queda provavelmente perde. Então vamos supor que Marte esteja em Câncer, que é sua queda, e vamos supor que Vênus esteja em Escorpião, que é seu exílio. Apesar de estar em exílio, o exílio muda muito a qualidade do planeta, mas a queda muda muito seu poder de luta. Então a gente geralmente conclui que Marte estaria pior, quando a questão é sobre poder, competição. E por último, Peregrino, relembrando que Peregrino é o que não tem nenhuma das dignidades. Não está nem em seu próprio signo. Por exemplo, vamos supor aqui Saturno. Ele está em um signo que não é de sua regência, Capricórnio e Aquário, não é de sua exaltação, Libra, não está em seus termos, lembrando que os termos tem termos de Saturno em qualquer um dos 12 signos, não está no decano, não está na triplicidade, que é até uma condição até não muito frequente. Depende um pouco das conotações, mas não tenho tempo de falar isso agora no momento. Vamos lá então. Peregrino, a associação que a gente tem hoje em dia é a associação do peregrino religioso. Não é essa a associação que a gente quer, tá? A associação de peregrino é a associação mais antiga da palavra, que implica sem rumo, a pessoa que vai andando sem rumo, sem terra, sem filiação. A ideia de estrangeiro, a palavra na Roma antiga era das pessoas que não eram escravas, mas sendo estrangeiros, sendo de outras partes, não eram romanos, não tinham direito à cidadania romana, não tinham direito aos direitos romanos, como voto, serviço militar e outras coisas assim romanas. Ele tem essa conotação de peixe fora d'água, de coisa que não se encaixa, coisa que não tem lugar, coisa que não tem raízes. Então, por exemplo, em horárias, que é a sua significação mais concreta, um dos usos mais importantes era que Lilith usava para identificar qual das planetas caracterizava um ladrão. Então, se você tem um objeto roubado, se procurava todos os planetas, o planeta que era peregrino, ele provavelmente era o ladrão. Então vamos supor que Vênus fosse peregrino. Então falaria que Vênus provavelmente era uma mulher, ou mais jovem, ou uma pessoa artista, que tivesse as tais qualidades por signo e por casa. Então esse foi uma breve vista das debilidades. Para aprender mais, continue vendo nossos vídeos toda quarta e quinta-feira sobre astrologia para principiantes. E para aprender mais sobre astrologia, veja nossa página astrologiatradicional.com.br. É só isso por hoje. Obrigado por ver nossos vídeos. Tchau, tchau.